15 policiais militares de São Paulo foram presos na última quinta-feira suspeitos de terem se envolvido com Vinícius Gritzbach, delator morto em novembro do ano passado. Dentre os detidos está Denis Martins, apontado como um dos atiradores que tirou a vida do delator. Essas prisões são mais uma página de um caso que tem mexido com a segurança pública no estado de São Paulo e no Brasil. E aí, galera, tudo bem? Conforme a gente foi falando, a gente falou para vocês, a gente ia atualizando o caso aqui conforme fosse saindo as coisas, e agora a gente conseguiu o nome das pessoas que foram presas e a gente vai dar esse nome para vocês aqui, o que cada um fez segundo a Corregedoria da Polícia Militar e a Justiça Militar também, tá? A gente vai dar esses nomes, mas entendam que há uma presunção de inocência, que eles ainda são suspeitos, que há indícios que eles possam ter cometido isso, mas que eles têm que passar por todo um processo legal, tá? Mas o Derrit, que é o secretário de Segurança Pública, fala de bons indícios e fortes indícios sobre o caso. Então, vamos abordar novamente aqui o caso Vinícius Gritzbach, que obviamente, no momento, parece estar chegando no seu final, pelo menos apontando os suspeitos. Mas vai ter um longo processo por aí, certo? Fernandão, roda a vinheta. Galera, na última quinta-feira, a Operação Prodotes, que é a operação que está cuidando desse caso, que é organizada pela Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, prendeu 15 policiais militares suspeitos de terem se envolvido com o Vinícius Gritzbach, delator do comando, e que perdeu a vida a tiros no aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024. Não necessariamente os caras estão envolvidos só na execução dele, mas em muitas outras facetas do Gritzbach, tá? Bom, o Vinícius foi alvejado com 10 tiros e pelo menos 29 disparos dados contra ele. De acordo com o secretário de Segurança de São Paulo, o Guilherme Derrit, foram 2 atiradores e a polícia ainda está investigando quem é essa segunda pessoa e quem é o mandante do crime. É importante chegar a essa pessoa que foi mandante, se foi um consórcio, se foram várias pessoas que fecharam ali a morte do cara, porque me parece que é muito dinheiro e tem muito mais de 15 pessoas envolvidas aparentemente. Entre os supostos atiradores está o cabo da PM Denis Antônio Martins. A investigação chegou até ele por meio de um trabalho de reconhecimento facial feito com base nas imagens do dia do ataque, o dia que ele foi alvejado. Para fazer a identificação do atirador, foram usadas várias ferramentas de inteligência e inteligência artificial, incluindo a quebra de sigilo telefônico e o uso das antenas celulares. A partir dessa ferramenta, foi possível saber que o acusado estava no aeroporto no dia da execução. Segundo o Derrit, uma série de fatores o colocaram dentro da cena do crime. Conforme a polícia, o atirador não teria relação necessariamente com os policiais que atuavam na escolta ilegal do delator. Ele teria sido contratado apenas para dar os tiros, executar o crime. Então a gente tem que separar aí em 2 fases. Os caras que faziam parte da escolta, que era considerado uma escolta ilegal, que os policiais, segundo Derrit, não podiam estar fazendo ali, porque era uma escolta de um cara envolvido com uma organização. Daqui a pouco a gente vai colocar um vídeo que o Derrit e os assessores dele ali estão falando numa coletiva que dá para entender melhor isso daí. A prisão do Denis Antônio Martins não foi necessariamente pela acusação de execução, mas por outro crime apontado pela Corregedoria, o de reunião com militares com armamento ou material bélico para praticar violência conforme o artigo 150 do Código Militar. Então esse processo ele vai entrar a princípio na Justiça Militar e depois, obviamente, que a Justiça Civil vai processá-lo ele, a Justiça Penal comum vai processá-lo também. Se for aceita a denúncia pelo Ministério Público, todo aquele processo. Segundo o jornal Estadão, essa foi a maneira da Corregedoria pedir a prisão sem invadir a competência da Polícia Civil. Porque existe duas investigações em andamento. A investigação da Polícia Civil, que é uma investigação que está no âmbito civil, e a investigação de corporação da Polícia Militar. Eles apelaram para a Justiça Militar para poder dar uma prisão temporária aí para o Denis, para a Polícia Civil conseguir já organizar e não intervir em âmbito civil. Então são 2 investigações separadas, mas as 2 têm indícios que seja o Denis mesmo.
O Denis também é investigado, pessoal, por uma execução num caso em novembro de 2018. A ocorrência envolve a morte de um suposto assaltante de cargas durante uma abordagem policial. Mas isso está dentro daquele lance lá dele estar tentando o estrito cumprimento do poder legal. Naquela ocasião, o Denis e outros 3 policiais foram atender uma ocorrência na rodovia Anhanguera, em Osasco, lá na Grande São Paulo, quando um dos suspeitos teria disparado contra Denis, que teria revidado e atirado 2 vezes e tirado a vida do suspeito. E novamente, né, ele responde, mas a tese é de estrito cumprimento do do dever legal. Às vezes sai na mídia e a gente precisa ter cuidado, assim, o cara é suspeito de uma outra execução. Mas essa investigação ela ainda tá rolando, né? Na verdade, não é investigação, ele foi investigado, mas a tese é que foi estrito cumprimento do dever legal e os caras trocaram tiro, o que pode, logicamente, ter acontecido, e há também uma grande chance de ter acontecido isso. Quem a gente pode julgar nesse ponto? Mas o cara estava no seu dever, trabalhando, fardado, tudo certinho e tal, então aí tem jogo da defesa e tem jogo da acusação, beleza? Além de Denis, que é acusado de ser supostamente de ser executor, outros 14 presos eram do núcleo de segurança pessoal do Vinícius Gritzbach e faziam escolta privada dele. Outros 14 policiais. Ao menos 5 dos presos atuaram no 1º Batalhão de Polícia de Choque na Rota, tropa de elite da Polícia Paulista de São Paulo. Então eram caras muito bem preparados, viu, parça? Segundo o secretário de Segurança Guilherme Derrite, que também foi da Rota, 2 tenentes não atuavam diretamente como seguranças do Gritzbach, mas eles realizavam uma função administrativa desse grupo de atuação. De acordo com o corregedor da PM, o coronel Fábio Sérgio do Amaral, um dos oficiais era chefe da escolta e gerenciava a segurança pessoal de Gritzbach. O outro oferecia alguns PMs, facilitando folgas e fazendo intermediação de escalas. Os demais policiais faziam a segurança de Gritzbach na prática. Olá, bom dia. A operação de hoje foi uma operação da Corregedoria visando a escolta ilegal, né, que o Vinícius tinha, né, desses policiais. Hoje saíram 15 mandados de prisão. Foram 14 cumpridos aí, são 14 pessoas presas? Quantos são presos? 15 presos. E um deles, por problemas internos, por ter facilitado a questão da escolta do PM que estava viajando com o Gritzbach, é isso? Mais ou menos. São 15 presos, 14 relacionados à escolta. Desses 14, eu tenho um tenente que era o chefe da segurança pessoal. Não vou usar o termo escolta, porque dá a impressão de que era uma escolta oficial, e não era. Era uma atividade ilícita de segurança pessoal, que esses policiais militares individualmente foram contratados pelo Vinícius por intermédio de uma terceira pessoa, para fazer a segurança pessoal dele. Ele queria que fossem policiais militares e, inclusive, eles usavam um veículo que imitava uma viatura descaracterizada. Então, a ideia era exatamente se valerem da função de policiais militares para darem uma aparência de que aquilo era uma segurança pessoal. Então, é um tenente mais 12 cabos soldados, 13 diretamente relacionados com a atividade de escolta. O outro tenente que foi preso também, ele facilitava as escalas de serviço dos seus subordinados com a consciência de que eles estavam fazendo a segurança de um bandido faccionado que lavava dinheiro para o PCC. Então era como se houvesse um esquema de um grupo de policiais que faziam de tudo ali para conseguir fazer a escolta do Gritzbach. Então facilitava a folga, a acusação é essa. Os superiores ali faziam uma escala para poder beneficiar a escolta do cara. Tudo isso dentro ali da corporação e desse grupo restrito, tá? Desse grupo separado aí que fazia parte da corporação. Eles desenrolavam fazendo parte daquele corpo de policiais e aí eles iam fazer a escolta. Como se o cara fizesse assim, mano, hoje eu tenho um plantão. Pera aí, eu tiro você desse plantão e você vai fazer escolta do Gritzbach. Isso não é legal, tá? Legal do ponto de vista legalista. Vamos colocar um videozinho aí da coletiva dada pelo Derrite para vocês verem. Para esse policial, que é o suspeito de ter sido um dos atiradores, a prisão é temporária, por isso o segredo de justiça e a necessidade de prosseguirmos com as investigações. Leonardo Zarik, da CBN. O policial apontado como atirador, ele foi preso por qual crime e os outros, a investigação conseguiu comprovar que eles tinham alguma associação com os outros policiais presos hoje?
Esse policial que foi preso, que é suspeito de ser o atirador, um dos atiradores, ele foi preso pelo crime previsto no artigo 150 do Código Penal Militar, que é a organização de militares para a prática de violência. É um crime previsto somente no Código Penal Militar, por isso nós tivemos essa oportunidade de fazer a prisão dele, devidamente autorizada pela Justiça Militar, e a investigação do homicídio, como eu disse, vai prosseguir pelo DHPP. Os outros, nós temos no corpo do inquérito, ficou bem demonstrado, não há a menor sombra de dúvida de que todos esses policiais militares tinham conhecimento que o Vinícius era réu por um duplo homicídio de líderes do PCC, ele era suspeito de ter sido o mandante do homicídio de 2 líderes do PCC, era réu e era delator por ser envolvido com a lavagem de dinheiro para o PCC. Os policiais militares tinham conhecimento disso e voluntariamente, conscientemente, aderiram e continuaram fazendo a segurança pessoal desse indivíduo. Por essa razão, dentro daquela lógica de divisão de tarefas de uma organização criminosa, eles foram enquadrados como integrantes também da organização criminosa por proverem segurança, o que permitiu que ele continuasse com as suas atividades ilícitas. Por exemplo, recebendo joias lá no estado de Alagoas, trazendo para São Paulo, o que é um forte indicativo de lavagem de dinheiro. Joias no valor de R$1 milhão. Bom, vamos lá para os caras então agora, pessoal. Pela escolta foram presos o soldado Eric Brian Gaglione, Jefferson Silva Marques, Thales Rodrigues Ribeiro, Aleph de Oliveira Moura, Abraão Pereira Santana, Samuel Tilvitz da Luz, Adolfo Oliveira Chagas, os cabos Leandro Ortiz, Júlio César Scarlett Barbini, Leonardo Sherry, Wagner de Lima Compre esse card e os primeiros tenentes Giovanni de Oliveira Garcia e Thiago Macheon Angelim da Silva. Conforme a investigação, Adolfo Oliveira Chagas, que serviu na primeira companhia do 18º Batalhão da Polícia Militar, estava na escolta de Vinícius no dia do crime junto com Samuel Tilvitz da Luz, que serviu na primeira companhia do 18º Batalhão da Polícia Militar também. Também estavam na escolta de Gritzbach no dia de sua morte o PM Jefferson Silva Marques de Souza, que serviu no primeiro Batalhão de Polícia de Choque, e o PM Leandro Ortiz, que serviu na primeira companhia do 18º Batalhão da Polícia Militar. Ortiz estaria no carro que apresentou o pane na ignição no dia do crime. Ele estava juntamente com o Romark César Ferreira Lima, que serviu no primeiro Batalhão de Polícia de Choque e depois no segundo batalhão. A investigação da corregedoria que levou esses policiais começou após a chegada de uma denúncia anônima em março de 2024. A denúncia falava sobre os vazamentos de informações sigilosas que favoreceriam criminosos ligados à organização criminosa paulista. O objetivo desses vazamentos era evitar prisões e prejuízos financeiros para o grupo. Segundo a corregedoria, informações estratégicas eram vazadas e vendidas por policiais militares da ativa e da reserva. Um dos beneficiados desse esquema, inclusive o principal beneficiado, era o Antônio Vinícius Gritzbach, que usava PMs e sua escolta privada, caracterizando a integração de agentes à organização criminosa. A Polícia Civil de São Paulo também prendeu nessa quinta-feira a namorada de Cauê do Amaral Coelho, o olheiro que já tinha sido preso nesse caso. A gente vai deixar para vocês o thumb da história do Cauê, que é uma história extremamente sinistra também. Identificada como Jaqueline Leite Moreira, ela foi detida em Itaquera, na zona leste de São Paulo. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, suspeita que Jaqueline tenha ajudado na fuga de Cauê. É uma suspeita ainda, né? A gente falou, mas é uma suspeita. E, enfim, ainda tem que ser investigado se teve a participação delas ou se não teve a participação nesse favorecimento. Certo? Então, pessoal, esses são os policiais presos até o momento. Então são 14 que faziam parte de um esquema de escolta que a Polícia Militar, pela corregedoria, diz que é ilegal e forma uma organização ilegal nesse ponto. E a outra é o possível executor, que também era da Polícia Militar, um cabo. Depois foi presa a namorada do Cauê, que era um dos caras que ficaram olhando e vigiando o Gritzbach a hora que ele saiu do avião e por onde ele ia passar, para que os executores pudessem fazer o serviço, segundo a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a Polícia Civil, que estão trabalhando em conjunto, como eu disse, um no segmento militar, com crimes considerados militares, e um no segmento civil, porque a Polícia Civil é a Polícia Judiciária. Esse trabalho em conjunto vai montar um inquérito policial, 2 na verdade, que um vai seguir pela Justiça Militar, pelo Ministério Público Militar, e o outro vai seguir pela via comum, Ministério Público Estadual, Justiça Estadual.
E aí, obviamente, que os caras vão ser considerados culpados caso a justiça aceite a denúncia e caso o Ministério Público faça essa denúncia após o fechamento do inquérito. Já fazem meses que as investigações estão correndo, 3 meses. Segundo o Derrite, ela veio aí em sigilo, exatamente para poder prender todo mundo a hora que chegar em todo mundo e fazer a prisão, e agora foi feita mesmo uma prisão em massa. E, segundo as autoridades, o crime está prestes a ser desvendado totalmente e as pessoas que participaram desse crime, elas serão todas presas, segundo as nossas autoridades aqui do estado de São Paulo. Mas como eu disse para vocês, é um divisor de água na história da segurança pública de São Paulo e também da Polícia Paulista, de certa forma. O Derrite falou que não suja a imagem da Polícia Militar de forma alguma, porque realmente foi a polícia. Daí ele fala que a Polícia Militar agiu também para caçar e prender os caras. Mas é bastante gente, né, pessoal? Bom, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. As atualizações mais rápidas, elas vão ser feitas no @JoelPaviotti, tá? Vocês podem seguir por lá, que a gente tá atualizando o caso por lá, @JoelPaviotti. Lá no Insta, naquela rede social que publicam foto e a gente publica notícia lá, e o algoritmo muitas vezes não leva a gente pra frente por conta disso, que a gente não tá dançando de biquíni. Além disso, se você puder, ajuda a gente no Apoia-se. A partir de R$2 vocês têm já materiais exclusivos toda sexta-feira, e se puder por menos do preço de uma lata de refrigerante por dia, vocês nos ajudam a manter o nosso canal sempre funcionando de forma boa, legal e gratuita. Falou, fui, valeu, tchau, tchau.